Boa noite, meus amores! Sejam todas sempre muito bem-vindas a mais uma live aqui do canal da Tia Bia. E vamos falar de olhar além dos sintomas. Amor, pega o carregador para mim, por favor. Ai, obrigada. Tem aí. Sejam bem-vindas. Vamos falar de visão além dos sintomas. Vamos falar sobre diagnóstico de autismo e como que a família pode ajudar, como alguns hábitos comportamentais acabam afetando o comportamento da criança, né, em relação recusas, né, recusas de fazer tarefas, fazer atividades, recusa alimentar. Eu amo esse filtro que eu fico parecendo que eu tô bronzeada. Olá, meus amores, que saudade de vocês. Deixa eu dar um oizinho pra vocês todas. Vou chamar a poderosa da Dri. Gente, fez 1 ano que a gente se falou em live. Foi um sucessaço a live que nós fizemos o ano passado juntas. E passa tudo tão rápido, né, amadas? Que ela está aqui conosco mais uma vez. Vou chamá-la já. Chama aí o povo no aviãozinho de papel. Coloca lá para chamar as preguiçosas que esqueceram de vir. Me escrevam se a conexão tá boa, meninas, porque aqui tá aparecendo só 2 pauzinhos. Boa noite, minha querida! Adoro! Tudo bem, querida? Quanto tempo! Que delícia! Seja bem-vinda, tudo bem, maravilhosa? Tudo ótimo. Eu também tenho direito a filtro? Com certeza! Eu tô com uma olheira tão gigante hoje. Pegar um mais discreto, né? Pra parecer que sou eu mesmo. Ah, isso, tá. Você é lindona. Você é jovem, gatona. Você é jovem. Seja muito bem-vinda, querida. Se apresente para nós, que tem bastante gente nova aqui no meu canal. Oi, eu sou a Adriele Fonseca, sou neuropediatra. Primeiro eu fiz a residência de pediatria, né? Então eu tenho a formação da pediatria e também da neuropediatria. Apaixonada por cuidar de crianças com atrasos no neurodesenvolvimento. E minha formação, ela veio toda de residência médica, mas aí em um certo ponto aí do meu caminho, eu senti falta de alguma coisa. Eu senti que estava faltando alguma coisa, assim, para eu melhorar realmente a vida, a qualidade de vida dos meus pacientes. E na neuropediatria a gente sente que é muito... poxa, a gente pode... Eu pensava, né? Nossa, a gente pode intervir pouco, né? É pouca... É desafiador, assim, o mundo da neuropediatria. Então, aí eu comecei a estudar medicina integrativa, medicina metabólica, entender o indivíduo como um todo, saber que o cérebro é um órgão que está dentro de um indivíduo e esse indivíduo, ele se interage com o meio. E aí eu comecei a expandir meus conhecimentos e atuar nessa área. E aí eu consegui realmente, de fato, trazer muito mais qualidade de vida, muito mais impacto na vida das minhas crianças. Então, hoje é meu propósito de vida, de além de impactar na vida dessas famílias, eu acabo cuidando também de toda a família, né? Porque a medicina metabólica nos dá essa visão de saúde integral, de prevenção de doença. Então, eu consigo atender os pais, ter um olhar mais atento também para essa família. E aí, a gente consegue impactar essas famílias. E a minha missão aqui também é de multiplicar esses profissionais com essa visão, que hoje é uma raridade, né? Então, eu também vou dar agora, semana que vem, uma aula para outros pediatras e outros neuropediatras. Bem, Já estou há 2 anos nessa atividade de capacitar outros profissionais para poder expandir esse conhecimento, expandir essa nova abordagem no mundo do autismo, do TDAH e qualquer doença do neurodesenvolvimento pode se beneficiar da medicina integrativa, né? perfeito. É tão lindo, o meu coração se alegra tanto, né? Quando eu ouço de você, quando você fala assim, eu não olho para o cérebro, né? Por detrás do cérebro tem uma pessoa e por detrás dessa pessoa tem uma família que tem hábitos e é justamente ali que eu posso ajudar, que vai muito além, né, da dificuldade neurobiológica, que vai muito além do que a imagem de ressonância, ou seja, qualquer outro recurso externo, mas você olha para a pessoa. E como que é o seu atendimento? Explica para nós como seria uma consulta com uma neuropediatra
que olha além do sintoma, meu povo. Gente, essa pessoa existe. Então, como é que é uma consulta, né? Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa de um diagnóstico, né? A gente precisa de um diagnóstico clínico. E às vezes muitos pacientes chegam sem diagnóstico, então a gente vai fazer toda essa coleta de informações, de como foi o primeiro ano de vida, como foi o nascimento. Então a gente tem que ver lá se essa mãe planejou essa gravidez, se essa mãe estava se preparando para ter um filho. Isso tudo é importante. Como foi a gestação dessa mãe? Quais foram os impactos? Tem uma paciente hoje me falou assim: doutora, eu não sei se isso tem a ver, porque nenhum médico me pergunta isso, nenhum médico dá atenção a isso, mas assim, doutora, minha gravidez foi muito estressante. Foi horrível, doutora. Eu passei por tantas coisas, por tantos traumas, foi tão ruim, eu fiquei tão estressada. A senhora acha que isso tem a ver? Então, assim, as pacientes trazem isso. E eu tinha uma mentalidade de falar assim, claro que não, nada a ver, não tem nada a ver, esquece isso. A mentalidade da medicina tradicional, ela vai subestimar esses impactos psicológicos. E tem tudo a ver. E tem tudo a ver, inclusive, quando a gente vai estudar fisiologia, o estresse gera um impacto físico também. Pois é, meu Deus do céu! Pois é! E por que será, né, Adri? Porque se a gente olhar na raiz da medicina, não era assim, né? Esse olhar, essa visão era em prol da saúde, dos hábitos, da alimentação. E isso se perdeu ao longo das décadas, né? Isso se perdeu demais, porque realmente numa consulta médica a busca é pela doença, não muito pela saúde. Jamais um médico pergunta quais eram os hábitos de vida, o que comia, se sofria de estresse, imagina, né? Não, como se isso não tivesse um impacto. Eu sou instrutora de mindfulness, né? E existem inúmeros estudos demonstrando do impacto do estresse e da ansiedade na qualidade de vida das pessoas. E já tem Né? artigo científico aí falando de Sim, muitos, meditação. muitos, inúmeros, Já inúmeros. Mindfulness tem comprovado estudo em cientificamente a dor questão dos crônica. impactos da meditação na depressão, por exemplo, Exato, no distúrbio muito, de ansiedade. dores crônicas. Eu fiz uma live com uma mamãe que é instrutora de mindfulness, foi semana retrasada, se eu não me engano. E ela está fazendo a semana de mindfulness para mães treinarem os filhos que têm diagnóstico de autismo, para se autorregularem através da respiração. Que o que ela fala, né? As crianças se autorregulam com estereotipia, com movimentos, né, para conseguir ficarem centrados. Ela falou: não, tem que ter outro jeito. E aí ela foi em busca do mindfulness para realmente trabalhar a respiração e a criança conseguir se autorregular sem ter estereotipia. E a criança dela tem um grau moderado, pelo que ela me falou, e ele consegue se autorregular. Gente, isso é a coisa mais incrível Maravilhoso. do mundo, é Porque maravilhoso. assim, ó, crianças com autismo, né? São pouquíssimas as taxas de crianças com autismo que têm declínio cognitivo. Então, pelo contrário, essas crianças são muito inteligentes. Eles colocam a gente no bolso. E como eles têm inteligência mantida, né? A gente precisa também dar autonomia à criança. Ensinar a criança a se autorregular, isso é fantástico. Então, para crianças que não têm declínio cognitivo, que têm um entendimento, a gente pode ensinar vários mecanismos de autorregulação para essa criança, né? E é muito lindo, assim, porque essas crianças, quando elas começam a entender e participar desse processo, a gente tem a questão da alimentação Existe a alimentação, né? Que um dos meus trabalhos chega nessa parte de cuidar como um todo da saúde. E isso faz parte de tudo que a gente ingere, tudo que a gente coloca para dentro do nosso corpo. E as mães ficam naquele desafio, mas assim, vamos compartilhar isso, tanto que eu gosto da consulta com o paciente, com a criança. Crianças maiores, eu falo para a criança. É a criança que está me ouvindo. Você entendeu? Quer que eu te repita? Então, assim, eu gosto de conversar para a mãe, mas depois eu tenho um momento com a criança, porque a criança tem que receber essa informação não dos pais, mas de uma autoridade médica. Isso. Porque se for imposição da mãe, vai ser um conflito, uma guerra. Guerra civil. Né? Não, a médica falou, não, mas eu não quero, não sei o quê, não. E uma autoridade falando, né, gera realmente responsabilidade na criança. Mas mais do que isso, Adri,
É a sua postura em confiar na criança. É confiar que a criança tem responsabilidade, que ela vai executar a sua ordem e mais do que isso, e que ela pode se organizar sozinha, independente do laudo. Porque o que a gente ouve das mamães e de outros profissionais é assim: não, mas ele tem autismo, ele precisa de ajuda, ele precisa de apoio. E eu vejo que muito desse apoio acaba criando uma âncora, e aí a criança não evolui porque tem sempre alguém para se apoiar. Né? Tem até o ditado, né? Se eu tenho um cavalo, por que que eu vou andar a pé? E a criança se apoia nisso. E por O isso que é professor... muito importante ser, olha, o seu trabalho é muito lindo, porque olhar para essas mães, porque a gente entende do sofrimento, a gente entende da dor, a gente entende desse amor descomedido, mas muitas vezes eu vejo uma ansiedade que acaba assim englobando a autonomia dessa criança de uma forma que a criança não tá precisando nem não precisa falar nada não, já tô aqui com um copo para te dar aqui a água, meu filho. Como essa É. criança vai ser estimulada a falar, a desenvolver as habilidades linguísticas, entendeu? Então Uhum, a gente tem que cuidar dessa postura também. exatamente. Você trabalha muito com isso, né? Fala Sim, você um exclusivamente, pouco sobre isso. né? A criança não fala, mas como... Opa, como que é o seu comportamento diante do pedido da criança, por exemplo? Muitas vezes, antes da criança pedir, a mãe já interpreta, né? Porque ele olhou, ou porque ele começou a fazer um sinal, ou porque ele entra numa estereotipia, a mãe já fala: ih, tá com vontade de fazer cocô. E a mãe já fala pela criança, já dá nome para as emoções da criança. Ah, isso é raiva, isso é medo, isso é preocupação. Como se a criança muitas vezes não existisse, né? Mas por que que a mãe faz isso? Para proteger, por amor, para que a criança não sofra. Mas todo esse trabalho integrativo que eu sei que você também faz é justamente o oposto. É para que ela dê autonomia, para que ela confie, e muito mais do que isso, né? Para que ela dê independência para que essa criatura, né, trabalhe né, e constitua família e realmente seja independente, né, Dri? Exatamente, é dar autonomia para a criança. E assim, por exemplo, tem muitos quadros de autismo que têm seletividade alimentar. E quando a gente trabalha em cima da dieta, a gente vai perguntar rotina limitada, doutor, ele só come isso. Aí eu, e você só oferece isso? Ah, já que ele só come isso, eu nem me estresso mais. Então, todo dia vai ser aquele alimento e ponto. Como é que a criança vai sair dessa seletividade? Como é que ela vai melhorar essa seletividade? Então, não é por conta assim. As mães querem sempre o melhor para os seus filhos, mas elas precisam muito de acolhimento, elas precisam de orientação, elas precisam de equipe capacitada para saber realmente se ela está indo no melhor caminho ou não. Então, é muito comum mães que estão deixando a casa toda sistematizada para facilitar para aquela criança. Isso. E vamos pegar esse exemplo, né? Quando você pega uma mamãe assim, ai, doutor, eu só dou realmente leite, né? Ah, porque é o que ele aceita. Não, já tentei de tudo, é uma guerra civil. Como que você ajuda essa mãe, Dri? Pronto, então tudo é um processo. Nada assim, a gente não faz milagre de uma hora para outra. Então, existem algumas estratégias, por exemplo. E alguém até que perguntou o que eu acho da caseína Proteína. e Uhum. do glúten. Então, assim, Glúten. sou neuropediatra realmente fora da caixa, então outros neuropediatras vocês não vão ouvindo falar nisso. Mas, assim, eu não estou falando que a alimentação vai curar o autismo de forma nenhuma. Mas se eu cuidar da criança e melhorar a saúde dessa criança, com certeza eu vou melhorar o potencial desse cérebro de desenvolver, certo? Então, o meu trabalho é, além de dar diagnóstico, além de algumas vezes precisar de medicação, o meu trabalho ele tem um somatório. Eu somo isso a cuidar dessa criança. A cuidar da saúde dessa criança, é apenas isso. E quando eu vou cuidar da saúde dessa criança, eu tenho que pensar qual é o melhor alimento para nutrir esse cérebro. Eu tenho que pensar quais são os alimentos que são inflamatórios e prejudiciais para esse neurodesenvolvimento. Eu tenho que pensar se essa criança tem alergias alimentares que estão gerando mais inflamação. E já tem vários estudos que mostram que inflamação, né, neuroinflamação é um terreno desfavorável para a multiplicação neuronal. Então, eu vou fazer tudo contra a neuroinflamação. Se já tem um artigo dizendo que inflamação prejudica sinapses nervosas, eu vou tirar tudo que gera inflamação. Então, eu vou cuidar das alergias alimentares,
do estresse oxidativo gerado pela contaminação ambiental, agrotóxico, metal pesado. Então, tem vários fatores que impactam aí para gerar inflamação. Eu vou buscar em cada paciente, o que naquele paciente está impactando para que ele esteja gerando inflamação, desequilíbrio imune. Então, é Olha esse só, o caminho. pegar essa sua fala. A neuroinflamação é um terreno não favorável para conexões sinápticas. Vamos lá. Uma criança inflamada vai na fono toda semana. Aí vai na TO toda semana. Aí vai no ABA toda semana. Se a criança está com o intestino todo encacado, se a criança só come glúten e a criança só toma leite e a criança tem intolerância a isso, gente, vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. De que vai adiantar o nosso trabalho? É uma coisa, está interconectada com a outra. A criança está desatenta, a criança está ansiosa, a criança está nervosa, a criança não está ali na terapia. A criança está com vontade de fazer cocô, a criança está se coçando, a criança está mal. Tá E a gente constipada, tá com dor abdominal. Pois Tá com é. ela tá irritada, ela não tá conseguindo focar. Como é que ela vai se concentrar nessa terapia? Como é que ela vai desenvolver nessa terapia? Ah, então faz assim, pega um sedativo, uma risperidona, e aí ela fica quietinha. Então, assim, ficar quietinha é a melhor estratégia de uma forma, assim, né? Deixar a criança... às vezes as crianças ficam tão sedadas que ela perde a criatividade, ela perde o interesse pelas outras coisas. Então, é como se a gente estivesse robotizando essas crianças quando a gente ceda às custas de qualquer coisa. Porque é lá você dando leitinho e todinho e aditivos químicos alimentares dos alimentos industrializados, que é muito comum, assim, é triste de ver. Então, assim, você está excitando o cérebro, mas você vai estar lá, ó, dá uma risperidona e tentar. É uma luta. É uma luta. É É uma uma, luta. E é uma... aí, resultado, a criança ela não está na sua maior Perfeito. vigilância, na sua maior função. Gente, olha só. Eu recebi as crianças com a olheira aqui, com a postura assim, com a boca aberta, respirando pela boca e aquele catarro no nariz. E a mãe leva para fazer fono. Gente, vamos falar a verdade. Essa criança precisa de regulação nutricional. Essa criança não respira. Como que ela vai se sentir inspirada pela vida? Primeira coisa. Como que a gente vai conseguir trabalhar a musculatura orofacial? Como que ela vai entender cognitivamente se o cérebro nem está ventilando? É uma criança cansada, que passou uma noite agitada. Aí, 8h30 da manhã é a fono. Ou qualquer outro especialista. A gente tem que acordar e perceber que um profissional depende do outro para que o todo funcione bem. Uma criança precisa comer bem, ela precisa fazer exercício, ela tem que sair da tela. Né? Tem especialistas que usam tela, Adri, para fazer as Para terapias. fazer as terapias, eu fico Menina, louca. é uma loucura isso, é uma loucura. Porque não substitui, a fonoaudióloga não substitui o pai e a mãe, não substitui. Ah, mas o software é bom, é isso, é aquilo. Gente, aí você usa aquilo como mais uma âncora, como respirador, né? E a interação, e a troca, meu pai do céu, isso é muito dolorido. Queria até que você falasse um pouco disso, das telas, o que acontece no cérebro. E assim, e isso faz parte, então, na minha consulta, olhar para todos esses tópicos, né? Então, eu não vou só dar o diagnóstico. Então, eu vou entender toda a história clínica dessa mãe, dessa gestação, como foi o parto, influencia a via de parto, se é cesárea, se entrou em trabalho de parto, se não entrou, por causa do contato com a microflora vaginal da mãe no parto normal. Então, isso tudo vai me dando um olhar para eu entender essa criança. Se essa criança tem muitos riscos aí de ter desbiose intestinal, de ter alteração do intestino, inflamação intestinal que piora a neuroinflamação. E aí a gente vai nessa história clínica. E aí, quando a gente vai perguntar sobre os comportamentos que a criança apresenta. Mas também é fundamental a gente entrar nos hábitos de vida da criança. Então, eu preciso entender como é a alimentação da criança, a primeira, né? Então, a neuropediatra que pergunta da alimentação, o que ele come. Aí a mãe vai lá e fala assim: ah, ele come bem, doutor. Como é comer bem? E é comer bem para a senhora? Não, ele toma leite de manhã, mingau, de manhã, de noite, os vícios, né?
E aí a gente faz aquela transição do leite de vaca e às vezes a gente mistura o leite que a criança já toma, que é o leite de vaca, com o leite que a gente introduz e aos pouquinhos a gente vai mudando essa proporção. É uma das estratégias que eu estava mencionando. Então a gente cuida da parte da alimentação, tirando os alimentos inflamatórios. A gente cuida, pergunta como é que é o hábito intestinal dessa criança, se essa criança é constipada, se essa paciente tem muitos gases, se ela tem uma boa digestão, se ela tem arrotos, né, que é a eructação, se essa criança tem distensão abdominal. É muito comum crianças com autismo ter distensão abdominal, ficarem empachadas, ter dor abdominal, e aí eles não vão falar. Eles vão gritar, eles vão chorar, eles vão pressionar a barriguinha dele assim, em algum sofá, em algum lugar. Eles têm essa mania de pressionar a barriga, é um sinal de dor abdominal, de desbiose intestinal. A gente tem que olhar o aspecto dessas fezes. Então, a gente tem que ver a questão do intestino. A gente tem que entender o sono dessa criança. Então, é muito importante, gente, hoje. É impressionante como as crianças estão acompanhando o mesmo horário de sono dos pais. Crianças que cada faixa etária tem um tempo de sono recomendado. E aí as crianças estão indo dormir 10, 11, meia-noite, junto com os pais. E os pais acham que isso pode ser normal. É normal, normal. E aí... porque tá. Eu tenho, é o meu momento, né? O que eu ouço é assim, não, é o meu momento. E aí ele quer ficar também, aí eu deixo. Eu falo, como é que é essa dinâmica? Cada um no celular? É, mais ou menos assim. Ele fica no YouTube televisão, pro celular. e eu fico na TV. É mais ou menos isso. E aí começa aquela rotina toda disfuncional da casa, a gente vai começando a perceber. Então, todo mundo dorme tarde e tudo aceso, muito barulho. A criança não vai ter rotina de sono. E se ela não dormir bem, existem vários hormônios que são liberados durante o sono, inclusive o GH, que é importante para a neuroplasticidade, também para o crescimento da criança. Então, crianças às vezes têm até alteração de tamanho, porque elas não estão dormindo bem. Elas têm alteração de atenção e foco. Então, como é que vai na terapia no outro dia sem ter dormido bem? Fica sonolenta lá, fica desatenta, fica irritada, fica agitada. A criança tem várias formas de mostrar quando ela não dorme bem. Então, a gente vê a questão do sono e vemos também a questão da tela. A tela, assim, já tem artigos científicos mostrando que a tela até os 2 anos é proibido. Proibido. Então, assim, existem ainda muito desconhecimento sobre isso. As mães acham que estão estimulando as crianças e dão a tela ali com 1 ano, com menos de 1 ano, estão botando a criança para dançar, para ouvir musiquinha. E isso já atrapalha. Inclusive, tem um artigo recente que fala que crianças que até os 2 anos foram expostas a telas têm um risco aumentado de ter sintomas de autismo. Então, elas não é autismo, mas ficou com características autísticas. Por conta do excesso de telas, aí a gente tira a tela, a criança começa a desenvolver. Melhora. Já atendi uma criança assim. Outra coisa, nessa pandemia, eu vi um estudo que aumentou em 40% o índice de crianças com miopia. Nossa, não tinha visto isso ainda não. Menina! Mas porque também a tela, além de ter impacto neurológico, de causar morte celular, morte neuronal, a luz azul da tela causa morte neuronal. O excesso de tela, então por isso que cada faixa etária tem um tempo recomendado. Até 2 anos é 0, de 2 anos até 5 anos é 1 hora por dia, depois até 12 anos é 2 horas por dia e depois são 3 horas por dia. Então a gente está ultrapassando muito. As crianças estão na tela agora para as aulas online. Só de aula online é 4 horas. Como é que eu vou orientar esse pessoal? Pois é. Crianças com autismo, que são moderadas a graves, que estão muito disfuncionais, eu às vezes até oriento que a gente saia um pouquinho da escola. Não vale a pena, tá aprendendo? Rendendo? Tá rendendo, né? Tá fazendo uma exposição aumentada de tela às custas de quê? De que aprendizado? Qual é o retorno para essa aula online agora, nesse momento, para certas crianças? Um grupo de crianças, né? A gente tem que pensar. E quando é crianças que estão aprendendo, que têm a cognição ok, eu falo assim, então, já que tem 3, 4 horas de tela, é 0 para entretenimento. Infelizmente, não tem negociação. Vamos fazer outras atividades que não seja tela. Usa o óculos de luz azul, que é o óculos Blue Light, que bloqueia isso. E existem hoje mecanismos na tela do computador também que tem a luz que bloqueia essa luz azul, tudo com
para a gente minimizar esses impactos, que além de cerebral, nos olhos também, com secura em olhos, lesão de retina, com risco de cegueira também. Gente, como é grave isso, né? E a Gravíssimo. importância da gente olhar os hábitos, de olhar o comportamento, porque o que que adianta você levar na profissional se você não muda o seu comportamento? Pior do que isso, não é não mudar o comportamento, é não ter clareza do que está fazendo de errado. Isso é muito ruim, porque a É, mãe vai e ela não sabe que ela está errando. não sabe. Ela não sabe o que pode, o que não pode. Até tem uma pergunta: quais são os alimentos inflamatórios? Nós não temos a menor noção. Eu fiz o curso da Tiele de Você nutrição. fez? Que legal. Fiz em 2017, 2016, 2017. Eu sou metida, eu sou da primeira turma dela. Mas Ah, as mães não sabem, os profissionais não sabem. Então, a função é do médico realmente investigar, ou do profissional da saúde, entender um pouco os hábitos, os comportamentos e ter esse feeling de, nossa, mas será que eu, na minha terapia ali de 40 minutos, de 1 hora, eu vou ajudar? Se eu não orientar a mãe com aquilo que ela está fazendo em casa, com aquilo que ela pode fazer de mudanças em casa, porque ela tem que ter autonomia. Ela que está ali com a criança. Não é ela ser a terapeuta, mas ela ter ferramentas para lidar com a criança aprender, para os neurônios conseguirem se conectar um com o outro. Senão, realmente é muito complicado. e assim, é um desafio essa questão da alimentação, porque as pessoas estão se alimentando mal. Então, quando Muito. eu dou a dieta, uma alimentação, orientação alimentar para uma criança, eu tô dando, inclusive, para todo mundo. Todo mundo deveria comer A daquele família jeito. toda. Uma dieta para a criança, para ela é obrigatória. Mas assim, gente, todo mundo deveria comer bem, todo mundo deveria pensar nisso. Então, assim, é um desafio no início, essa mudança alimentar. Mas meu maior desafio é fazer com que a família entenda que aquilo é uma estratégia nutricional de saúde para toda a família. Então, os alimentos inflamatórios, eles não devem nem estar em casa. Porque se estiver em casa, por que você... Ah, doutora, eu tenho que tirar o glúten agora. Sim, agora vamos aprender a comer bem a família inteira. Não precisa comer mais isso. Ah, mas complicou. Aí as pessoas complicam, começam a fazer um monte de receita e perde tempo, aí acha que é difícil. Mas às vezes o simples é o caminho mais simples sempre é o melhor. Você comer comida de verdade, você comer coisa fresca, entendeu? Você não precisa ficar preparando um monte de receita, pega um monte de farinha, pega outras farinhas que não tem glúten, que é tudo processado também, e tem cheio de fungos. Aí começa a fazer as receitas, bolo de não sei o quê, bolo de não sei o quê. A gente ficou aprendendo a comer bolinho, biscoitinho, salgadinho, isso aí não é comida, gente. Mais rápido para abrir, né? As pessoas estão acostumadas com a vida fast, mas a alma não é rápida. Os processos de mudanças comportamentais não são rápidos, né? Tudo isso é lento. E para você ter mais saúde, você tem que realmente reconhecer que você está doente, que você tem maus hábitos e se comprometer com o processo diário da mudança. Ai, não, mas eu não tô. Olha, eu ouço assim, sabe? Ai, mas já fui na nutricionista, mas não adiantou, não vi resultado. Eu falo, quanto tempo você tentou? Quanto tempo você tentou? Ai, tentamos 1 mês. Eu falo, em 1 mês você já desistiu? Mas aí vai ver de verdade, nem é 1 mês. Aí a pessoa Nem é. levou uma vida inteira se inflamando e E quer comendo resultado. mal. E É, 1 mês é o resultado de um corpo não dá. inflamadíssimo, Não dá. resistente. E assim, a matriz extracelular, né? Porque a gente tem várias células, essas células elas vai levando as toxinas e a sujeirinha para fora da célula, e que é a matriz extracelular. E para a gente ter uma faxina da matriz extracelular, que é né? Aí sim que a gente vai ter impacto na saúde. E isso demora no mínimo 3 meses para ter uma mudança nessa matriz extracelular. Então, toda intervenção do ponto de vista, né, de mudança de estilo de vida, de saúde, né, toda a estratégia que você tentar, sempre aguarde pelo menos 3 meses, que é a Isso mudança da matriz extracelular.
Isso, inclusive, nas últimas pesquisas, né, de mudanças comportamentais, eu estudo muito de comportamento, que falava-se muito no número 21, né? 21 dias para uma mudança, né? E realmente viu-se ao longo dos anos que não são 21 dias coisa nenhuma. Eles chegaram nesse número também, André, de 90 dias, para que a gente realmente consiga uma mudança comportamental de hábitos, como, por exemplo, fazer uma meditação, fazer atividade física, sair um pouco mais de telas, leva-se até 90 dias para você mudar um comportamento. Ai, que legal. Essa aí eu não sabia também, gostei. É, é uma Vou pesquisa que é agregar. muita Que coisa, legal. é, Olha. muito bacana. Então, não adianta querer algo ultra fast, a pílula mágica seria ótimo, né? Mas isso não existe, né? Para ter um corpo perfeito, para ter um cérebro saudável, para ter mais foco, realmente são pequenos hábitos que te levarão na mudança, né? Exatamente. E essas orientações, elas servem tanto para o autismo, TDAH e o TDAH, né? Tanto o autismo quanto o TDAH, eles têm bastante implicância genética, né? Tem várias alterações, polimorfismos genéticos, tem alterações genéticas, são mais de 1.000 genes identificados no autismo, né? Que são implicados no autismo. Sim, tem o gene, mas a gente não é refém da nossa genética. Então, a gente vai dar o que? Qualidade de vida a esse indivíduo. Então, tem lá na genética, inclusive eu tenho TDAH. Eu tenho. Eu tenho, eu tenho TDAH, eu preciso o tempo todo. Se eu comer mal, se eu não me alimentar mal, se eu não fizer minha Pior. atividade física, meu rendimento fica muito ruim. Então, eu já sei, eu já sinto. E eu comecei a atuar primeiro em mim. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a atuar em mim. Eu comecei a fazer doutor Lai Ribeiro, né? Uma Ah, pós-graduação. Ah, também amo. E amo. eu comecei nem foi para agregar para neuropediatria, eu comecei como para mim, né? E aí eu comecei a fazer dieta cetogênica quando eu comecei a estudar essa pós. Minha vida mudou, a minha vida mudou. O meu corpo, isso nem se fala. E a minha cognição, o meu foco, o meu rendimento, a minha vontade de estudar, a minha conexão com o científico, que antes eu ficava, né? Eu não conseguia focar, eu precisava ler várias vezes, agora eu estou muito mais rápida, né? Então, assim, isso tudo influencia. Nossa... Aí eu comecei a entender na minha prática, né, na minha pele, que o estilo de vida impacta no cérebro. Então, assim, epa, eu vou trazer essa medicina aqui para as minhas crianças. E por que não? E aí, na prática, a gente vê muita mudança. Então, tem fundo genético? Tem. Porém, o ambiente também pode piorar isso. Então, a gente não vai deixar esse ambiente piorar ainda mais do que eu já tenho deficiência, né? Que eu tenho ali uma desregulação de neurotransmissores, mas eu vou usar o ambiente ao meu favor para minimizar esses comportamentos, para minimizar essas comorbidades que pioram, né? Todo o quadro. Então, no TDAH e no autismo, o ambiente que a gente dá para essa criança pode otimizar e ela viver de uma forma funcional. Ela Michael viver. Phelps, eu fiz um post em homenagem, porque as mães ficam em desespero. Ai, meu filho tem TDAH. Eu falo, calma. Eu não fui diagnosticado porque na minha época não tinha. Mas a minha mãe ficava assim, Beatriz, presta atenção. Eu já falei não sei quantas vezes. Mamãe tá aqui na live. Mãe, verdade ou não é verdade? Beatriz, presta atenção. Menina, passava um mosquito Aérea. aérea. Eu tenho ar, né, já no mapa astral inteiro, mas eu sou muito criativa. Eu já imaginava aquela mosca dentro de uma nave espacial e subindo na nave da Xuxa. Menina, a minha mente, ela é de uma criatividade absurda. Aí minha mãe queria me tomar lição de história. Aí eu lembro que meu irmão é mais novo, né? Minha mãe ficava fazendo provinha comigo e meu irmão respondia. O seu irmão responde, você não responde. Déficit de atenção absurdo. Mas, gente, eu treinei tanto o meu foco, Treinamento. treinamento, eu uso agenda. Eu só eu só começo uma outra tarefa quando eu terminei a outra, a anterior. E, gente, eu consigo me organizar tão bem que não me vem aqui com desespero. Ah, mas é neurobiológico, ah, mas não aprende. Aprende. Gente, se eu aprendi com a minha mãe, no meu saco, e eu estudando em colégio católico a vida inteira. Gente, as pessoas podem aprender, desde que o ambiente colabore. Michael Phelps era o capeta em sala de aula. Era o capeta em sala de aula.
Até que teve um santo, né, do médico que falou assim, esse menino precisa, não, esse menino, ele precisa fazer uma competição. Né? Ele não para, ele é agitado, ele queria correr dentro da sala de aula. E aí até que a mãe abençoada foi e colocou na natação e ele é a pessoa que é. E ela faz parte de uma ONG, né, de crianças com TDAH, a coisa mais linda do trabalho que ela desenvolve. E virou uma missão de vida, né? Quando a gente se transforma, né, Dri, e a gente vê a mudança aqui, a gente quer transbordar mesmo e ajudar as pessoas de outra maneira, dessa maneira. Cada indivíduo tem algo especial para doar para o mundo. Cada indivíduo, inclusive um indivíduo autista. Aliás, até principalmente, porque eles são brilhantes. Brilha. Então, se a gente pegar eles têm alguns interesses específicos que fazem com que eles sejam brilhantes naquela área. Em uma única coisa. Então, e às vezes assim, eu já vi mães falando, não, mas a gente tem que desviar a atenção dele para outras coisas. Depende. Depende. Não necessariamente, calma. O que ele gosta é a coisa que dá prazer para ele, então você pode usar isso a seu favor, de atrair ele para outras coisas com aquele mesmo tema, mas ele já está fazendo outras coisas com aquele tema, entende? Então, pode usar isso ao seu favor e também, por exemplo, eu tenho crianças que eram muito inteligentes em questões de avião, então, assim, são hoje pilotos, entendeu? Pilotos de sucesso. Então, você tem que estimular também o interesse daquela criança, porque isso pode virar uma coisa profissional no futuro. Pois é, pois é. E eles podem ser muito bons naquilo. Pois então, é. hoje tem empresas que estão abrindo espaço para crianças autistas por conta essa organização, por conta essas características peculiares, são boas também em alguns momentos, em algumas funções. Pois né? é. Não é, sabe? Ó, eu vou falar agora. Uma coisa que eu nunca falei. Mas vou falar, tô sentindo aqui no meu coração. Esse lance da inclusão é a coisa mais imbecil que eu já ouvi na minha vida. Além de ser imbecil, não funciona. Sabe por quê? Eles querem pegar, né? Qual é a lei? Crianças com diagnóstico, né? Tem que estudar em escolas regulares junto com as crianças normais para eles ficarem normais. Gente, o que é normal? Gente, o que é normal? Querer enquadrar um triângulo, né? Encaixar um triângulo num quadrado, não vai encaixar. Não vai. O Isso fato é um princípio, sabia? Um princípio da equidade. Já vou falar? Tratar os diferentes de formas diferentes. Você não tem que dar a Marcelo o que Marcelo não precisa. Perfeito. Cada um é individual, é isso. É medicina personalizada, é pensar de uma forma individualizada para cada situação. Tem criança que vai ser ok na escola regular. Tem criança que vai precisar de uma outra estratégia. Então não dá para generalizar. Perfeito. Gente, não dá. E outra, uma criança com diagnóstico de TDAH, por exemplo, querer aprender nessa sala de aula tradicional. Meu professor de constelação familiar, o Décio, ele fala isso. Ele fala, eu tive uma professora gentil e amorosa comigo, que eu era rápido, eu terminava as tarefas, ele aprendeu a ler sozinho com 6 anos, e aí a professora estava no B com A, Bá, B com E, Bé, e ele já estava no Z. Aí a professora olhava para ele e falava assim, você já terminou? Ele, já terminei, que agora, próximo. E ela falava assim, não, eu não tenho nada para te dar, você quer ir no pátio correr? Aí ele ia no pátio correr e voltava. Pronto, e agora? Aí ela tinha uma outra tarefa para dar. Perfeito. Então, isso é olhar para a pessoa e ver o que essa pessoa tem de melhor e o que eu, enquanto educador, enquanto profissional, posso potencializar essa criança, essa pessoa, e não nivelá-la por baixo. Não nivelá-la por baixo. Querer igualar. Ai, não, tem que ser todo mundo mediano, tem que ser todo mundo igual. Não tem. Porque nós não somos. Eu tenho um temperamento, você tem outro. Eu tenho um estilo de vida, você tem outro. Para que querer nivelar? Isso é muito sério. E aí vem a pandemia e nos ensina o que eu falo em palestras, não é por nada, mas eu falo em palestras há mais de 7 anos, que tudo na vida se transformou. Os carros mudaram, os meios de comunicação mudaram, as facilidades, a comida, mas a escola continua a mesma. E as crianças não são iguais. As crianças evoluíram, elas mudaram o comportamento, o jeito dela, o gosto.
Agora, querer enquadrá-las nesse método de ensino, nesse modelo arcaico, não dá certo. E esse mundo de criança com diagnóstico de autismo, precisando da nossa ajuda, clamando, olhem para nós. Nós temos a agregar à sociedade. Mas não quer colocar a criança em festa, terapia, e tem que ter prova diferente, prova especial. Gente, tem que ter prova adequada para ele. Não é uma prova pela metade, não é uma prova que facilita. É olhar para a pessoa como indivíduo. Ah, nossa, mas nenhum professor faz. Tem professor que faz. O Dudu estudava com 4 crianças com inclusão. E nós tivemos a honra de ter a tia Dani como professora. Me emociona lembrar dela. Eram 2 crianças com paralisia cerebral, uma com deficiência auditiva e um síndrome de Down na sala. A tia Dani conseguia olhar para todo mundo, sabe? Então era uma sala numerosa e ela tinha. Então é só um querer, sabe? Quando a gente passa pela transformação, as coisas acabam acontecendo realmente, naturalmente. Não é um esforço. Aí eu vou ter que fazer uma tarefa para cada um. Não. Você olha a potencialidade de cada um, porque você está tão próximo daquilo que você, das suas sombras, né, e das suas próprias transformações, que aí é mais fácil você ajudar o outro. Tem uma frase até do meu professor do Marcelo, que diz assim: quanto mais eu aproximo de mim, mais eu consigo enxergar e ver o outro. Top. Isso é lindo. Isso é Tudo a muito, ver, né? isso é É. muito lindo. Isso é muito, muito lindo. Tem uma perguntinha ali, tem 1000 perguntas, né? Mil coisas, 1000 perguntas. Para você falar um pouquinho da Ritalina, se você puder, Adri. A Ritalina? Uhum. Sério? Eu não uso. Eu não, eu não uso. Brincadeira, vamos lá. Assim, as medicações, eu sempre. Eu acho que assim, a gente precisa. Primeiro, a gente tem que tirar todos os fatores que podem estar prejudicando o foco e a atenção dessa criança. Certo? Então, a gente primeiro. Não adianta eu medicalizar uma criança sem eu cuidar dessa parte. Essa criança respira bem, essa criança dorme bem, essa criança tem alergias alimentares, essa criança tem algum impacto que está atrapalhando ela a ter o melhor potencial de foco e atenção? Ok. Então, a gente primeiro faz todo esse trabalho do terreno biológico dessa criança, vai dar saúde a essa criança. Perfeito. Primeiro. Nossa, criança é muito difícil, falta de atenção e tal e tal. Existem outras estratégias também. Existem ativos naturais, né? Que melhoram o foco e a atenção. Existem suplementos, vitaminas e minerais que melhoram a modulação dos neurotransmissores, a produção dos neurotransmissores. Então, a gente vai também cuidar dessa parte. Hoje, a gente tem um grande arsenal sobre esses ativos. A gente ainda tem o canabidiol, que está sendo cada vez mais estudado e está sim sendo estudado em crianças. E eu tenho utilizado na minha prática clínica bastante o canabidiol, tanto para autismo quanto para TDAH, com melhora no sono, no comportamento, na ansiedade, né? Então eu ainda prefiro usar de todo esse arsenal até chegar num limite de falar assim, não, esse caso aqui é um caso mais grave e eu vou usar o medicamento, porque o medicamento ele traz efeitos colaterais. A Ritalina, por exemplo, em crianças autistas, pioram o comportamento. É um derivado de anfetamina, no final das contas, né? E aí, na verdade, no final é excitatório também, né? Então, pode ter um efeito rebote aí em outras crianças. Na verdade, o derivado parecido com o mecanismo da anfetamina é o Venvance, que também agora está super na modinha. As Super pessoas caríssimo. usarem para TDAH o Venvance. Né? E aí a gente precisa primeiro subir a escadinha, né? Tudo na vida é assim, a gente vai para o mais simples, vai caminhando, vai investigando e vai subindo a escadinha até chegar num lugar. Tudo a gente pesa o risco e o benefício. Essa Ritalina vai dar um benefício para essa criança, porque muitas crianças vêm para mim usando Ritalina. E elas tipo assim, é como se fosse água, doutora. Não melhorou nada. É. Entendeu? Então é isso, porque não limpou o terreno biológico, porque não melhorou a saúde. Então vamos melhorar a saúde dessa criança, vamos potencializar esses neurotransmissores de outras formas mais naturais. E se não acontecer, tudo bem, a gente vai até o remédio. Não é que eu sou totalmente contra a alopatia, eu uso a alopatia quando é necessária. As Existem coisas outros. não são excludentes, né? Mas
não são excludentes e justamente por isso não é usando a medicação que você vai ajudar a criança a melhorar a atenção, né? Tem a alimentação, tem o excesso de tela, tem a confusão dos pais dentro de casa, um grita para um lado, o outro grita para o outro, só aquele mal-estar, só briga. Isso interfere, sim, né, no foco atencional da criança. Se é uma mãe que faz 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Aí quer que a criança fique concentrada. A criança, ela tá aprendendo com a mãe, que a mãe tá cozinhando e ela tá falando no celular, aí ela pega a roupa para lavar, e ela desliga a máquina, e ela vai dizer que aí esquece tal coisa no fogão, e aí ela vai atender o outro. Gente, como que pode? Aí vem, né? Não quer que o filho tenha TDAH. Ah, porque ele não aprende. Sim, mas como é que é o comportamento em casa? Então, dar esse recurso, isso é empoderador para ela se perceber, para ela se transformar, para ela conseguir realmente também ter uma vida menos estressante, né? Uma vida mais leve, para conseguir seguir adiante. Não existe mágica. Não existe mágica. Existem mudanças de comportamento. E eu sempre falo, né? Se comprometam com a frequência. Se comprometa com os hábitos, com a disciplina. A mãe do resultado é a disciplina. Repete. Você vai e repete. E você faz de novo e você repete. Ter rotina. Criança precisa de rotina, de horário. Horário para Rotina acordar saudável. saudável. Aí não tem hora para acordar, aí acorda, aí a mamadeira já tá pronta. Aí um dia vai para TV, outro dia vai para tela, outro dia. Aí a minha filha estava falando, né? Nossa, tem um menino, mãe, que ele não entra na aula online. Não entra na aula online. Por quê? Ah, porque ele não gosta. Uhum. Eu falei, ó, que belezinha, né? Uma criança de 11 anos tem o poder e a E a responsabilidade autonomia, né? Essa criança tem de não gostar e de não fazer. e não faz, né? Então aí vai. Nossa, meu filho não quer entrar na aula online. Tá, mas o que que você faz? E aí, quando ele tiver 15 anos e ele quiser pegar o carro, também vai poder? Então, são essas visões que é a nossa missão na Terra aqui, né, Dri? É realmente levar para as famílias se apropriarem do que elas têm que fazer. E elas podem. E E realmente. olha como é importante o tratamento integrativo e multidisciplinar. Imagina. Então, eu vou entrar no território neurobiológico dessa criança, eu vou precisar de uma terapeuta que também tenha essa visão e entre para fazer essas terapias, uma nutricionista para cuidar dessa dieta dessa criança. Eu vou precisar mexer em toda a estrutura familiar dessa criança. Eu vou ter que ter um olhar para a mãe, para o pai, como é a dinâmica familiar. Sabe qual é o meu sonho hoje? De conseguir durante o meu tratamento, eu tenho que fazer uma visita na casa da família. Eu fazia isso quando eu era aluna de Residente, faculdade. eu lembro. Você vai... Eu falei assim, ó, vamos marcar agora o dia da visita lá para ver como é que é, quais são as suas dificuldades, abrir o armário, olhar os alimentos, abrir a geladeira, olhar onde a criança dorme, olhar quais, saber tudo na íntegra. Bora lá, fazer doutora fiscal agora. Porque é tanto detalhe que as pessoas se passam, entendeu? E assim, é falta de conhecimento. Sim, É falta de conhecimento, e o conhecimento, ele parece que assim, a gente está vivendo num mundo que cada vez mais querem nos calar. Quanto mais a gente quer entrar no caminho do bem, das coisas certas, parece que tem uma avalanche, assim, para poder nos calar, né? Poxa, essa neuropediatra tá falando de alimentação para autismo, que loucura é essa, né? Os tradicionais estão aí, ó, me esculachando. Mas esculachando, mas assim, eu não vou cansar, porque eu tô vendo o resultado do meu paciente. E para mim, a pessoa que mais importa hoje é eles. São eles, são os meus pacientes. Que é o que eu me predispus a fazer, é o meu trabalho. Como é que eu não vou querer resultado no meu trabalho? Como é que eu vou brincar com o outro? Não tem como. Então, eu faço isso porque eu vejo resultado positivo e eu estudo isso, e aí a gente tem que espalhar esse conhecimento. Mas são muitos poucos que sabem, que têm acesso a essas informações. É muito pouco. é pouco. Muito pouco. E Por mais, assim, ter por mais informação já é que a informação difícil. seja fácil, né? Ligar uma live, assistir, né? Mas as pessoas acham que, ai, será que não funciona? Ai, é caro. Eu ouço muito isso, ai, é muito caro. E não é falta de conhecimento mesmo, né? De Ah, direcionamento, porque conhecimento as pessoas têm, de graça, mas de direcionamento diretamente.
falta direção. Isso que é triste. Pra gente E vou te encerrar. falar, assim, é uma minoria, mas às vezes a gente até dá o direcionamento. E aí você, como terapeuta, sabe, cada um tem seu processo. Então, tem gente que não tá pronto para mudar. Tem gente que não tá pronto para aquela transformação ainda. Não quero. A gente também, eu até respeito o espaço do outro, entende? Então, olha, eu tô aqui para acolher, para fazer isso. O caminho é esse, vamos junto. Tem gente que não quer essa mudança, porque é muito desafiador. E não é no momento, não tá no momento. Mas aí vem um ano depois, ô, doutora, agora eu tô aqui. Isso que eu ia falar acontece Agora comigo. eu vou. E agora chegou o momento, eu não estava pronta. Acontece. Tá tudo bem. Mas eu tô aqui. Tô aqui. Acontece. É o momento de cada um mesmo. Momento de cada um. Pra gente. Eu aprendi só isso. Eu ficava numa revolta. Como assim? Eu tô falando pra eu tirar o glúten. Eu tô dizendo que não pode. Eu não tá tirando, acredito. Eu ficava uma revolta, assim, de que dava em mim. Tipo assim, eu passava 2 horas na consulta dando uma aula ao paciente. Eu faço os slides. Eu me dedico para aquilo. E a mãe chegava, tá seguindo a dieta? Tô, não. Isso era revoltante para mim. Eu aprendi com minhas terapias, minhas constelações familiares, que cada um tem o seu processo. E eu não vou obrigar nada a ninguém. E cada um entra no momento que vai querer, no momento que quiser. Eu tô aqui para auxiliar. Beleza, seguiu, ótimo. Cada um vai ter o que merece, o que faz, os resultados das suas ações. E isso é dos outros, isso não é meu. Então eu comecei a ficar menos ansiosa com isso, menos brigona, porque eu era brigona com as pacientes. Isso é maravilhoso, é respeitar o destino do outro. Isso. Respeitar o destino do outro. Pra gente encerrar, eu não gostaria. Por mim, eu ficava aqui 2 horas, 3 horas, mas eu tenho Minha mamãe, que mentoria. saudade. Mamãe tá aí na live. Ai, Beijinho pra mamãe, isso é um beijo. Eu amo Gelzinha. sua filha. Ai, eu vejo. Adri, conta uma história, algum caso de algum clientinho seu, para nos inspirar aqui. Ai, deixa eu lembrar de alguma coisa bem legal. Eu tenho uma coisa linda, assim. Uma criança tem mais de um ano tratando comigo, um diagnóstico de autismo. Ela tinha muita dificuldade para falar, para se comunicar, para se expressar. Muito comportamento repetitivo. E a mãe me procurou. No início, aquela maior resistência de tirar o leite, de tirar o glúten, mas ela foi lá e fez tudo direitinho. E aí, essa mãe, ela ficou tão fã de mim e de tudo, de toda essa medicina, que ela começou a acompanhar tudo que é entrar em grupo. Ela virou assim, meu braço direito. Ela entrou, ela se mobilizou totalmente. Ela é do interior da Bahia. É do interior da Bahia. E aí ela começou a fazer tudo certinho. Teve uma vez que a criança, a gente, no meio de um tratamento, porque, por exemplo, faz parte a gente tratar fungos, né? Essa criança começou a pegar cocô, né? E esfregar na parede. Teve uma crise, assim, péssima. Essa mãe me ligou chorando, super aflita. E eu apoiei. E a gente foi mudando aos pouquinhos essa dieta e tal. Enfim. Essa mãe começou, o tratamento é por etapas. A gente foi fazendo as coisas, ela foi mudando os hábitos alimentares, inclusive dela, da família inteira. A gente foi suplementando, fazendo tratamento de fungos, fazendo processo de detox. Canabidiol, a gente descobriu que ela tinha epilepsia, que ela tinha umas paradas comportamentais que não achavam que era uma epilepsia, então a gente descobriu através do exame, por isso que é importante o neuropediatra avaliar. Então ela tinha essas paradas que a gente investigou, era uma crise convulsiva, a gente iniciou o canabidiol. Enfim, essa criança está desenvolvendo tão bem, ela está com 4 anos hoje, que as terapeutas querem dar alta dizendo que não é autismo. Mas para mim é claramente autismo, porque ainda tem muita coisa a se conquistar. É porque é uma criança inteligente, porque é uma criança que fala, que está falando, se comunicando, que está socializando. E aí, todos os pacientes ao redor lá desse interior vieram se encostar comigo, querendo o mesmo milagre da criança. É assim mesmo. É assim mesmo. Gente, mas só que a gente tem que entender que cada criança é de um jeito, né? É. Cada criança vai ter o seu potencial. Essa mãe realmente, ela foi muito guerreira. Ela teve comigo, assim, ela vinha a cada 2 meses, ela fazia tudo que eu mandava, assim, na risca,
se virava e fazia. E até eu, foi a criança que eu mais me impressionei, para falar a verdade. Eu me impressionei. Meu Deus, o tratamento é muito bom mesmo. Até eu falei assim, nossa, que caminho bom que eu escolhi. Então, assim, hoje é uma criança muito funcional e que está desenvolvendo muito bem. Já as psicólogas, a fono já quer dar alta. Que E massa. a fono já quer dar alta, com 4 aninhos, e as outras terapeutas estão dizendo que ficam suspeitas. Será que realmente é autismo? Não deve ser. Gente, isso é. Mas é autismo, tá? Não existe esse negócio de deixar de ser autista, outra coisa que eu bato na tecla. Não é deixar, agora saiu do espectro. Não existe isso. Se você teve todas aquelas características nos primeiros anos de vida, é autismo, ponto. Se a gente intervém e a criança chega no melhor desfecho, isso é um melhor desfecho no autismo. Tá? Mas isso é o autismo. Essa criança vai precisar ter uma alimentação bem anti-inflamatória, porque senão ela pode, né, ter recaídas no seu comportamento, transtorno de ansiedade, ter outros problemas vindo à tona, tá? Então a gente não pode chegar assim, saiu da Sprott, tchau, pode ir, tá alta, tanto que eu mandei relatório de volta. Não vai ter alta até eu dizer que não vai. Porque eu, como especialista, ainda vejo alguns problemas que precisam ser trabalhados e ela pode melhorar, porque o céu é o limite. É o limite. A Giovana está perguntando com quantos anos ele começou a falar, Adri, essa criança? Essa criança, ela não sei se foi com 2 anos, com 2, 3, mas assim, a fala bem ruim, com 3 aninhos ela tinha. E aí, com 1 ano, ela tem 4 hoje. Ela tinha ainda assim, não tinha tanto vocabulário, ela não compreendia, ela não dava muita atenção. A gente falava com ela, ela ficava ligada em todos os objetos da sala, menos em mim. Nem tinha um. Nem tinha um pra mim. E assim, palavras soltas. E agora ela tá formando frases. A gente faz perguntas, ela vai respondendo, sabe nomear tudo. Assim, a vocabulário dela aumentou muito. A linguagem aumentou muito. E ela tá com muito mais interesse pelo outro. E isso faz com que a criança tenha uma melhora na linguagem, né? Se ela tá ali menos conectada com os objetos, está focando no outro, isso faz com que a linguagem dela fique muito mais ampla. Foi mais isso que aconteceu. Ela tinha linguagem, uma linguagem assim muito disfuncional. Não tinha diálogo, né? Não tinha diálogo. A fala é a última coisa, né? A questão é a atitude diante da comunicação, que é muito mais, né? A criança tem que estar presente. Ela era verbal não funcional. Exatamente, dona Jane. A mamãe dela aí, ó. Ai, que delícia. Que delícia. A mamãe dela aí. Ai, que demais. Que demais. É a prova viva. Fala aí, Jane, então. Tô falando alguma mentira aqui? Ai, que demais. Ai, que bom. Apareceu. Ai, que delícia. Que delícia. Bem-vinda. Mas ela tá linda, tá. Olha, eu amo vocês também. Amo vocês do meu coração. E assim, é muito lindo de ver essa coisa, sabe? Esse avanço, é um avanço lindo de se ver. É coisa impressionante. Que lindo, Jane, parabéns. Ai, tá aí, ótimas mãos. Percebe, né? Não é um relacionamento de terapeuta e profissional e cliente. Gente, é uma relação de amor mesmo. É muito lindo. É muito. Isso que faz, assim, ó, a minha rotina não é. As pessoas acham que, né? Porque às vezes a gente só mostra a parte boa lá, às vezes eu mostro. Porque assim, eu acho que faz parte do meu trabalho mostrar realmente o lado bom da vida. E as coisas que as pessoas têm que se desafiar e têm que ir lá e têm que treinar e têm que comer bem. É desafiador para mim também. Então a minha rotina de assim, todo dia um monte de e-mail, um monte de pai me cobrando, um monte de coisa, relatório. Porque assim, é muito gostoso ali na hora da consulta, bater papo, conversar, dar orientação, é a parte que eu mais adoro. E depois a burocracia, né? Então assim, a rotina é difícil, né? Nem sempre vai dar tudo certo, como deu no caso da Jane. Mas, assim, tem pacientes que às vezes não evoluem bem, eu tenho que quebrar minha cabeça, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, assim, a rotina é cansativa, a minha rotina não é fácil, eu tenho que estar estudando sempre, eu tenho que estar dando apoio a esses pais, eu tenho que estar trabalhando. Então, assim, eu fico falando para vocês o tempo todo, gente, ó, não pode esquecer de si mesmo, eu tô aqui o tempo todo. Quando eu sumo dessa rede social é porque eu tô aqui trabalhando. Eu queria estar mais presente aqui, mas às vezes eu não consigo, porque eu tenho que estar dando atenção, tenho que estar dando gás aqui para poder oferecer conteúdo, para poder oferecer o melhor para o meu paciente. Então, assim, é um desafio para todos, mas assim, o que vale a pena, no final das contas, eu escolhi o lugar certo para mim estar, porque é o único trabalho que eu trabalho muito, eu me canso, mas no final eu falo assim, ufa,
Que delícia, sabe? Ai, que Isso, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu tô feliz e tá tudo bem. Então, assim, delícia. Porque não é é um isso que eu descobri, é o propósito de vida. Quando você faz o que você gosta, o trabalho ela fica mais leve. transcende, né? Transcende. Ai, A minha energia é toda para isso aí. ai, que delícia. É igualzinha a mim. Ai, lindona, gente. Sigam essa mulher. Gente, ó, vocês falam que eu faço exercício. Vocês têm que ver Ó, vamos ver aqui, ó. essa mulher. Essa paciente, é porque eu não tinha lembrado os detalhes, assim, fui falando por alto. Mas, ó, ela começou com. Existe uma escala, que é a escala TEC, que é a escala que a gente vê mais ou menos que a gente vai fazer, ver a gravidade e vai fazendo as intervenções para ver como é que a criança evolui. E aí, quanto mais pontos, pior. Então, ela começou com 56 pontos na escala TEC e hoje ela tem apenas 4. Ou seja, isso aí mostra, trazendo esse caso aqui pra gente, isso mostra como um tratamento integrativo, levado a sério, pode impactar na vida de uma criança. Certo? Então, não é, gente, não é. A gente vai ficar esperando o nível A de evidência científica para poder fazer o básico, né? É o básico, cuidar da saúde da criança. Ponto. E aí, existe uma neuropediatra que cuida da saúde também. Da Mas família. pode existir um pediatra que faça isso. O pediatra pode fazer isso. Não precisa ser o neuropediatra. O pediatra pode ter esse olhar na saúde integral, porque até as crianças autistas têm dificuldade de ter um pediatra que assuma ele no nível de saúde dele, entendeu? Porque tudo é do autismo, então vai para o neuro. Tudo é do autismo, vai para o neuro. Aí ele fica rodando em pediatra, tomando antibiótico, É, tendo um mas monte de é. infecção. Ninguém para olhar da saúde dele. Não, É a não. mesma coisa dos adultos, os adultos psiquiátricos. Os adultos psiquiátricos, ninguém quer ser médico dos psiquiátricos, dos adultos, né? Que tem Não. problemas, esquizofrenia. Vai para o seu psiquiatra, né? E quem vai cuidar da saúde, do coração, do rim, da alimentação desses adultos também, né? Isso é É um sério. povo assim largado. Eu ia assim naqueles hospitais psiquiátricos, era uma coisa assim terrível. Eu tenho uma aluna que fez estágio. Semana passada, ou retrasada, ela até escreveu no grupo de alunas que ela ficou chocada, né? Que ela ficou na psiquiatria de adulto. E é realmente difícil. É difícil. É difícil. Mas ainda bem que nós estamos plantando a semente do amor. Eu não estou mais só. Gente do céu. Quando eu conheci a Adriele, o ano retrasado, bem no comecinho da pandemia, ou ano retrasado, nem lembro mais. Gente, eu fiquei tão feliz. Eu vi no Instagram da Natália, daqui a outra pediatra fora da caixa, doida, assim, essa minha amiga neurologista fora da caixa. Eu falei, meu Deus, isso existe? Neurologista fora da caixa? Aí, desde lá, a gente não... Inclusive, essa pessoa, ela também, eu acho que ela descobriu você por mim. A Natália? A Natália, eu conheci a Nath no grupo da Tiele. A Nath, Acho que ela tá falando é da pediatra, né? TikTok. É. E tem uma paciente, na verdade, uma seguidora minha, que descobriu você na nossa live A e que foi Nath fazer constelação e que a vida dela mudou. ela tá aqui, a Nath Rosa. Ela é maravilhosa, assim, eu nem conheço ela pessoalmente, mas Ai, a ela, gente ela, troca a maior ideia, assim, pela ela, internet. ela tá no meu curso de formação. Pois é, ela Para... me contou que ela amou, que mudou a vida dela, que fez todo sentido. E para mim, hoje, assim, faz parte o olhar, tem um olhar para essa mãe e ver se ela precisa dessas terapias. Eu indico super para as minhas mamães uma constelaçãozinha familiar, uma A gente já terapia. fez. Acho que, Verdade. ó, corpo, mente e espírito. Tudo juntinho. Querida, eu quero te agradecer. Ai, é sempre tão maravilhoso. Eu acho que a gente tinha que ter, assim, pelo menos um horário fixo, assim, a cada pelo Vou menos. chamar você pro meu agora, de Bora, novo. bora, Porque eu bora. acho que ano passado foi no meu, ou foi no seu, ou foi nos dois. A gente fez os dois. Você veio aqui e eu fui lá. Ah, então a gente vai marcar agora de você ir lá. Vamos sim, querida. Vamos sim. Querida, sigam essa mulher maravilhosa. Mandem mensaginha para ela no direct que ela encaminha para fazer consulta. Você faz consulta online, né, Dri? Também, tô fazendo online. Perfeito. Ai, perfeito. Gente, ela é essa mulher maravilhosa, cheia de energia e cheia de amor para dar. A live ficará gravada, sim, meus amores. Não se preocupem, não. Maravilha, gente. Obrigada pelo carinho, Ah, obrigada por me convidar e obrigada a todos que estão aqui e que estão maravilhosa. aqui
dedicando o seu tempo e ter um monte de mensagem linda aqui. Muito obrigada, gente. Agradeço aí a vocês pelas mensagens lindas. Um beijo. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada pela audiência. Um beijo enorme. Tchau, tchau. E a foto? Pera! Uma foto, print. Ó, vamos fazer um print, todo mundo, e aí marquem eu e a Adri. Peraí. Ui. Peraí, deixa eu tirar os comentários. Peraí. Pronto. Ah, lindona. Adorei. Eu te mando, amor, tá bom? Tá bom, querida? Um beijo. Um beijo. Tchau, Doce. tchau. Minha gente, lindonas, um beijo. Tchau.